Olá, minha gente. De volta aqui com vocês para darmos prosseguimento às nossas lições inéditas. Conforme estamos fazendo semanalmente, tenho apresentado a vocês o meu segundo lançamento, um livro que trata de assuntos relacionados à família, o padrão bíblico para a família. Este livro foi lançado no ano de 2010 e trouxe, fundamentado aqui nesta obra, 13 lições inéditas, porque a revista que elaborei não foi publicada por ninguém ainda e tem por título Vivendo o padrão bíblico para a família. E hoje será a nossa lição número 5 e vamos tratar de um assunto polêmico e ao mesmo tempo muito complexo. Mas faz parte da nossa realidade. É pertinente para o momento que estamos vivendo. A temática desta quinta lição é o aborto e a Bíblia. E o nosso texto áureo está fundamentado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 41, que diz assim: Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, foi cheia do poder do Espírito Santo. Isabel ouviu o cumprimento de Maria e o feto deu saltos em seu útero. O movimento da criancinha em seu ventre parece ser natural. É a expressão de uma alegria repentina transmitida ao bebê por uma mulher grávida. Os sentimentos da mãe causam movimentos da criança em seu ventre. No entanto, a intenção do escritor Lucas foi a de expressar um fato sobrenatural. A mobilidade do bebê que era gerado em seu ventre deu-se por ação secreta do Espírito Santo. Lucas não deixa claro se o estado de viva satisfação havia partido da criança, mas dá a entender que esse sentimento de júbilo partiu da própria mãe. Sim, movida pelo Espírito Santo, o que fez o bebê saltar em seu ventre. A expressão Isabel foi cheia do Espírito Santo significa que ela, de súbito, naturalmente, recebeu o dom profético, pois os dons do Espírito não lhe faltavam anteriormente, mas o poder deles lhe pareceu mais abundante a partir daquele instante. E na nossa verdade aplicada, escrevemos que o embrião no ventre materno é um ser com identidade própria. O coração é o primeiro órgão a ser formado e começa a bater aos 21 dias após a concepção. Quem aborta está assassinando um ser humano criado por Deus. E traçamos como objetivos
desta nossa lição, ensinar que ninguém tem o direito de tirar a vida do seu semelhante. Evidenciar que o propósito de Deus ao criar o homem foi para que reproduzisse e fosse feliz. E esclarecer que o Senhor é quem opera a formação do ser vivo. E tiramos como fundamentação o Salmo número 139, versículos 1 a 3 e 13 a 16. São textos de referência desta lição. E o versículo 1 do Salmo 139 diz assim: Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Nos 6 primeiros versículos do Salmo 139, o escritor apresenta-nos a onisciência de Deus. Onisciência significa que Deus tem conhecimento completo de tudo. Oni significa todo. Ciência é o conhecimento, o saber. Somente Deus conhece tudo: passado, presente e futuro. O salmista introduz sua oração afirmando que o Senhor Deus é aquele que o examina, sonda-o e o conhece. Sondar, neste texto, transmite a ideia de cavar, penetrar, examinar e alcançar o mais profundo. Ao declarar com segurança que o Senhor sonda-o e o conhece, o salmista assegura que Deus sabe tudo sobre a sua vida, infinitamente mais do que ele próprio. Ele reconhece e dá como certo que o conhecimento de Deus a seu respeito vai muito além do mais profundo do seu ser, onde nem mesmo ele é capaz de penetrar, nem em pensamento. E no versículo 2 do Salmo 139, Davi escreveu: Sabes tudo o que eu faço e, de longe, conheces todos os meus pensamentos. A partir do verso 2, o salmista descreve sobre a onisciência de Deus, que conhece cada momento, cada passo que dá no seu cotidiano. O salmista vai mais adiante ao falar sobre a onipresença de Deus. Ele declara que, além de Deus saber tudo o que ele faz, ainda percebe de longe todos os seus pensamentos. Os povos da antiguidade tinham um entendimento muito limitado acerca das suas divindades. Cada cidade era protegida pelo seu Deus. Eles diziam que tal Deus agia territorialmente dentro de certos limites. Cada Deus era limitado a reinar em um determinado território que gerenciava e protegia os seus fiéis. É por isso que no Salmo 139, o escritor rompe paradigmas e trata
sem consideração esse conceito que revela pobreza e carência de nexo causal. O salmista faz o relato de um Deus que não se prende a meros limites territoriais. O Deus onisciente, além de conhecer tudo o que está dentro das fronteiras de um determinado reino, também conhece de longe todos os pensamentos dos seres humanos. E no versículo 3 do Salmo 139, Davi continua dizendo: Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. É impossível os pais conhecerem os pensamentos dos filhos. Os filhos também não conseguem conhecer os pensamentos dos pais. Os maridos desconhecem os pensamentos de suas respectivas esposas, bem como as esposas também não conhecem os pensamentos dos seus maridos, por muito que se amem e troquem confidências. Todavia, Deus enxerga-nos quando trabalhamos ou descansamos. Ele tem ciência de tudo o que fazemos ou pensamos. Acredita-se que cerca de 10.000 pensamentos são formulados diariamente pela memória dos seres humanos. A maioria desses pensamentos ocorre num grau tão acelerado que nem mesmo nós os percebemos de maneira consciente. Nestes tempos modernos, já se estuda sobre a síndrome do pensamento acelerado, que é uma alteração identificada pelo Dr. Augusto Cury, onde a mente fica repleta de pensamentos, estando completamente cheia durante todo o tempo em que a pessoa está acordada, o que dificulta a concentração, aumenta a ansiedade e desgasta a saúde física e mental. Mesmo assim, isso significa que Deus conhece todos os nossos pensamentos, mesmo aqueles que nem mesmo nós conhecemos. Por isso, o salmista diz que Deus também conhece cada uma de nossas palavras, antes de elas serem expressas por nossa boca. E o versículo 13 do nosso texto de referência diz assim: Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga de minha mãe. Na sequência ao relato do Salmo 139, o salmista descreve a onisciência de um Deus que se faz onipresente na sua criação e demonstra a sua onipotência na geração de um novo ser. Davi conta em detalhes da forma que Deus, como um artesão habilidosamente perfeito, constrói toda a sua obra de arte numa cavidade intrauterina. Deus dá forma ao ser humano de modo bem secreto na escuridão do ventre materno. Ali dentro do útero, Deus o enxerga com clareza e perfeição. O salmista Davi escreveu que Deus o teceu no ventre de sua mãe, criando cada parte do seu corpo. Como um tecelão excessivamente perfeito na realização de alguma coisa,
ele cuida detalhadamente de cada célula que, como um fio, é entrelaçado. Dessa maneira, Deus forma o homem na barriga de sua mãe. Depois de 3.000 anos que o Salmo 139 foi escrito por Davi, a ciência moderna confirmou que o corpo humano é formado por bilhões e bilhões de células. E o versículo 14 do Salmo 139, Davi diz assim: eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. Eu sei disso muito bem. Os cientistas confirmam que o corpo humano possui algo superior a 30 trilhões de células. Essa quantidade é um valor aproximado, considerando que ninguém foi capaz ainda de contá-las. O núcleo de cada célula possui cerca de 2 metros de código genético, organizado como uma fita que, assombrosamente, consegue caber num espaço pequeníssimo, que precisa ser dimensionado em milionésimos de metros. Contudo, ainda assim, nenhum milionésimo dessa fita genética emaranha-se. Por isso, Deus deve ser louvado e temido. Tudo o que ele faz é tremendamente maravilhoso. E o versículo 15, do Salmo 139, Davi diz assim: tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos? Quando eu estava sendo formado na barriga de minha mãe, crescendo ali em segredo. A ciência moderna, especificamente a biologia, não consegue explicar com clareza de que forma exatamente tudo isso torna-se possível. A Bíblia tem respostas. O Salmo 139 declara que Deus acompanhou os ossos sendo formados, sendo feitos, a mórula transformando-se em feto. Tudo isso é possível porque o próprio Deus é quem entrelaça os tecidos, forma as células e organiza os muitíssimos órgãos que compõem a estrutura do corpo humano. E concluindo no versículo 16, o salmista ainda diz: tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. O salmista Davi disse que os membros do seu corpo ainda nem existiam, quando Deus já agia como um arquiteto que planeja, registra e executa cada detalhe do seu projeto. Cada detalhe e função dos membros do corpo humano foram elaborados de acordo com o planejamento proposto pelo soberano Deus, antes mesmo do seu pleno desenvolvimento. Os dias da existência humana na Terra também foram registrados no livro de Deus, quando ainda nenhum deles existia.
O mesmo Deus que deu forma ao corpo humano desenvolveu-o minuciosamente e planejou os seus dias de existência desde o começo da concepção. Refletindo sobre a existência humana, Jó declarou: Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Jó capítulo 14, versículo 5. Diante de algo tremendamente maravilhoso, Davi não se ofende, mas se rende à onipotência de Deus. Sua onisciência fala o conhecer exaustivamente todos os pensamentos humanos. Por outro lado, o salmista declara-se um ser mortal e incapaz de dimensionar os preciosos pensamentos de Deus. Seria um delírio tentar contá-los. A Bíblia relata que o apóstolo Paulo ficou tão encantado quanto Davi diante da grandiosidade incomensurável de Deus. Disse Paulo: Como são grandes as riquezas de Deus! Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria! Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. E a introdução desta nossa lição começa dizendo que se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. São palavras de Jó, registrado no capítulo 3, versículo 16. Segundo o entendimento de Jó, Deus não faz diferença entre uma criança sendo ainda gerada no ventre da sua mãe e outra recém-nascida. A Bíblia é a grande defensora da vida a partir da concepção. Deus criou o ser humano, abençoou-o e lhe disse: E os abençoou dizendo: Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 28 e 31. Não encontramos na Bíblia alguma menção de que o homem tenha o direito de tirar a vida do seu semelhante. O mandamento é o seguinte: não mate. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13.
os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Escreveu Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 9. E no tópico primeiro, o nosso tema é: a vida é um direito inviolável. Quem tem o direito sobre a vida de alguém? Quem poderá responder pelo futuro de outrem quanto ao momento de sua morte? Todo o poder de decisão sobre a morte de alguém pertence exclusivamente a Deus. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Livro de 1 Samuel, versículo 6 do capítulo 2. O direito à vida é o alicerce de todos os direitos. O primeiro homicídio foi cometido por Caim. Toda a transgressão da lei se reduz a um assassínio. O ser humano mata o seu semelhante de várias formas: biologicamente, economicamente, socialmente, moralmente e psicologicamente. Todavia, a principal privação à vida que se impõe a outra pessoa é o assassinato. Na conversa com o jovem rico, Jesus fez a ele a seguinte advertência: que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 18. A vida é um ato criador de Deus e inviolável. O aborto de um ser inocente é crime monstruoso. E no subitem 1.1, o nosso tema é: só Deus tem o controle de tudo. O Salmo número 139, no versículo 3 do nosso texto de referência, diz que a mão protetora de Deus, o domínio e o seu poder criativo são extensivos à vida pré-natal. Está bem claro da impossibilidade de considerarmos o embrião como um mero pedaço de tecido, pois, no momento da concepção, já fica evidente a existência de um ser humano com potencial. A vida é sagrada e de muito valor para Deus. E no subitem 1.2, demos por título: não há base bíblica para o aborto. Se alguns homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida, e por causa disso ela perder a criança, mas sem maior prejuízo para a sua saúde, aquele que a feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir,
de acordo com o que os juízes decidirem. Mas, se a mulher for ferida gravemente, o castigo será vida por vida. Livro de Êxodo, capítulo 21, versículos 22 e 23. É a única passagem bíblica que aborda sobre o aborto. Os defensores da interrupção dolosa da gravidez apresentam-na como justificativa para a defesa do aborto. Trata-se de uma exceção em que o aborto é provocado de maneira acidental e não induzido. Uma coisa é acidentalmente alguém provocar o aborto a outrem. Outra, com o consentimento da mãe, provocar-se o aborto. Todavia, mesmo acidental, em tal circunstância havia uma sanção, o que denota a gravidade desse aborto acidental, precisamente porque estava em causa a vida. E no subitem 1.3, o título é Opção entre mãe e filho. Há casos de extrema gravidade que se deverá optar entre duas pessoas, igualmente importantes, durante o parto. Qual deverá ser a posição diante de um quadro desse, se o médico disser que uma das vidas deverá morrer? A vida tem idêntico valor. Optar pela vida da mãe, em vez da criança, parece ser uma escolha lógica, lícita e racional. Qualquer que seja a decisão, ela deve estar resolvida de comum acordo pelo casal, pois serão responsáveis perante Deus. Trata-se de algo de fórum íntimo de cada um. E no item 2, vamos falar sobre o planejamento familiar. Um casal com rendimento de um salário mínimo e que tenha muitos filhos, a mulher se encontra novamente grávida, poderá optar pelo aborto? A resposta é não, pois vai de encontro à palavra de Deus. Não há na Bíblia nenhuma passagem que condene o planejamento familiar. No livro de Gênesis, capítulo 38, versículos 7 a 10, temos um exemplo de um planejamento familiar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa de Er, vida perversa que Er levava, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado para com o seu irmão, para que tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Onã morreu não por ter
praticado o planejamento familiar, mas porque desobedeceu a uma ordem de Deus. E no tópico 2.1, o título é: E se a gravidez for um fruto de estupro? Por mais dramática que for a gravidez, mesmo sendo produto de estupro ou incesto, não há justificativa para o assassinato de um bebê inocente. Há um ditado que diz que 2 erros não fazem um acerto. Ainda que o bebê seja gerado nessa circunstância, ele poderá ser adotado por outro casal, impossibilitado em tê-lo. A criança não deve sofrer punição por causa de atos malignos de alguém. E no subitem 2.2, demos por título: E se a mulher abortou? Se alguma mulher chegou a fazer o aborto e agora se decidiu por seguir a Cristo, o pecado do aborto não é menos perdoável do que qualquer outro. Em Cristo Jesus, os arrependidos encontram perdão para qualquer tipo de pecado, conforme 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz: Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. E no subitem 2.3, demos por título: Deus se importa com a vida. No original hebraico, no livro de Êxodo, capítulo 21, verso 22, utiliza-se o vocábulo Ielad para se referir a um bebê sendo gerado no ventre. No livro de Gênesis, capítulo 25, verso 22, é usado referindo-se aos filhos de Rebeca que se empurravam dentro do ventre materno. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor. E no livro de Jó, capítulo 3, versículos 11 a 16, descreve a criança nascitura como reis, conselheiros e príncipes. Diz assim: por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos? Ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata? Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Deus não faz distinção entre uma criança ainda não nascida do ventre materno
qualquer que seja o estágio, e um recém-nascido ou uma criança. As Escrituras Sagradas pressupõem a continuidade da vida, desde a concepção até a ser adulto. Deus se importa com a vida, não interessando o seu estágio de desenvolvimento. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nasceu entre a pobreza do agreste pernambucano. Passou fome e teve falta de tudo. Já imaginaram se tivesse sido abortado? Deus criou o primeiro casal e os abençoou. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 28 e 31, conforme já falamos na introdução. A propagação da espécie humana foi parte integrante do projeto de Deus na criação. Como parte deste plano, não se encontra registro que dê ao homem o direito de matar o seu semelhante, ainda que por via abortiva. O mandamento é: não mate. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. O bebê intrauterino é um ser com personalidade própria. O primeiro órgão a se formar na gravidez é o coração. Aos 21 dias após a concepção, esse órgão já palpita no corpúsculo em formação. Quem aborta está assassinando um ser vivo criado por Deus. E no tópico 3, demos por título: Deus cuida da substância ainda informe. Deus se relaciona com os seres vivos sendo gerados. No Salmo 139, versículo 16, do nosso texto de referência, Davi utilizou-se do vocábulo traduzido por substância para se descrever ainda no ventre de sua mãe. Ele relata o cuidado de Deus pelo seu estado embrionário, desde a nidação até as primeiras semanas de vida, antes de estar fisicamente formado numa minúscula célula humana. Deus nos afirma, através da sua palavra, que Ele se importa com a mórula e é Ele quem forma os moldes dos ossos e dos nervos, conforme Salmo 139, versículos 13 a 16 do nosso texto de referência. E no subitem 3.1, o tema é: abortar é crime. O que diz a Bíblia Sagrada a respeito da vida e da personalidade intrínseca de um feto? O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 2º, garante que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Mas a lei impõe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Fetos e crianças, adultos e idosos, todos têm valor e identidade antes de nascer. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que fosse um profeta para as nações. Livro do profeta Jeremias,
capítulo 1, versículo 5. Deus está agindo na vida do ser humano, mesmo quando se encontra no âmago do útero materno. Salmo 139, versículos 13 e 14 do nosso texto de referência. A lei de Deus proíbe tirar a vida do seu semelhante. Dentre os 10 mandamentos, a Bíblia ressalta o seguinte, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 23. Não mate. Portanto, abortar é crime. E no subitem 3.2, o título é Deus conhece todos os nossos movimentos. Deus conhece todos os pensamentos, mesmo antes de uma pessoa ser trazida à existência. Antes de existir tais pensamentos, porque Ele é desde a eternidade. Minuciosamente, Ele examina todos os nossos passos e sabe de todos os nossos caminhos. Às vezes, não nos conhecemos e não entendemos por que tomamos certas atitudes. Mas Deus sabe tudo a nosso respeito. As nossas ações, nossas veredas, nosso falar e todos os nossos pensamentos antes mesmo de serem elaborados em nossa memória. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço, até mesmo que eu fale, antes que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Salmo 139, versículos 3 a 5. E no subitem 3.3, demos por título Deus nos formou internamente. Ainda no ventre de nossa mãe, Deus nos formou internamente de uma maneira tão assombrosa e misteriosa. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Escreveu Salomão no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22. E ainda Davi no Salmo 139, versículos 13 e 14 do nosso texto de referência. Como um arquiteto, ele formou todo o nosso esqueleto e o formou com nervos. Cobriu-o com tendões, entrelaçou-o com veias, artérias e nervos. Recobriu-o externamente com peles sobre os tecidos subcutâneos. Todos os nossos órgãos foram cuidadosamente entretecidos pelo poder do nosso Deus. Aleluia! Quem pode tirar a vida do seu semelhante? Quem pode decidir o futuro de outro ser e estabelecer o momento da sua morte? No livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, está registrado que a autoridade para decidir pela morte de alguém é a ação exclusiva de Deus. E no Salmo 139, versículo 13,
Davi afirma que é o Senhor quem forma o ser. É Ele quem o faz mover no ventre materno. No instante da concepção, já existe um ser com vida, evidenciando os direitos do nascituro. E no item 4, demos por título Como adorno Ele nos fez. De maneira singular fomos adornados. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Entremeadamente, como num trabalho de bordados, fomos milagrosamente formados desde a nossa concepção. E esse conjunto de adornos foi se desenvolvendo em uma linda criaturinha. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas, até chegar ao pleno crescimento de um corpo humano. No núcleo do corpo de nossa mãe fomos formados. Abortar é quebrar o ornamento que Deus fez para embelezar a sua criação. E no subitem 4.1, o título é Seus olhos cercaram-nos quando éramos uma mórula. Éramos uma massa compacta e ainda sem forma. Um embrião lutando pelo seu crescimento, quando os seus olhos nos aqueceram com o seu olhar carinhoso. Desde aquele óvulo fertilizado no útero de nossa mãe, até ao completo desenvolvimento de nossos órgãos. Ele nos deu a vida e começamos a sobreviver de maneira impressionante. Todos os membros do nosso corpo físico foram planejados e registrados na mente de Deus. Ele nos deu forma e contou todos os cabelos da nossa cabeça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados, disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 30. E no subitem 4.2, o aborto é um grave erro humano. O aborto é um grave equívoco cometido pelo ser humano. Só quem não tem amor o defende, em vez de apreciar e cuidar de um bebê inocente. O aborto é um erro gravíssimo cometido por pessoas sem coração, porque constitui a matança deliberada de um ser sem defesa. O aborto no Brasil é tipificado como crime contra a vida pelo Código Penal brasileiro. O artigo 128 do Código Penal dispõe que não se pune o crime de aborto nas seguintes hipóteses. Primeira, quando não há outro meio para salvar a vida da mãe. Segunda hipótese, quando a gravidez resulta de estupro. Segundo alguns juristas, a não punição não necessariamente deve ser interpretada como exceção à natureza criminosa do ato, mas
como um caso de escusa absolutória. A escusa não tornaria, portanto, o ato lícito. Apenas desautoriza a punição de um crime, se assim o entendesse a interpretação da autoridade jurídica. E para concluirmos os nossos comentários desta lição, o subitem 4.3 tem por título Avaliar para não errar. As pessoas que levavam ou levantam bandeiras em defesa do aborto, antes de expelir seus frágeis argumentos, deveriam sempre avaliar à luz do fato de que o feto é um ser humano igualzinho a elas, com os mesmos direitos de vida, e um indivíduo que está sendo covardemente separado de sua mãe. E para concluirmos, podemos fechar com a seguinte mensagem: matar deliberadamente é tão grave quanto matar outro ser humano inocente. O aborto é crime. Só Deus oferece a fonte do verdadeiro perdão através do sangue do seu Filho Jesus Cristo, o nosso libertador. E voltaremos então na próxima semana com a lição número 3, outra mensagem inédita. Porque esta revista da EBD, Vivendo o Padrão Bíblico para a Família, de nossa autoria, ainda não foi publicada. Mas estaremos compartilhando com vocês o pouco conhecimento que temos a respeito do assunto, mas fundamentado na palavra de Deus, que é a fonte da nossa riqueza. Até lá. E que Deus a todos abençoe. Em nome de Jesus.